Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus conceda a cada um dos amados irmãos uma excelente e também abençoada tarde. Que as bênçãos do Senhor Deus estejam sobre você, sobre a sua casa e sobre toda a sua família. Durante essa semana nós estamos trabalhando a temática no devocional diário sobre o Espírito Santo. Nós aprendemos já sobre a sua missão, o seu propósito, a sua função e hoje nós vamos aprender sobre o seu habitat e também ele como pessoa. E vamos falar um pouquinho do relacionamento do homem com o Espírito Santo e do Espírito Santo com a humanidade. Ele deseja relacionar-se comigo e com você. Eu estou com a minha Bíblia aberta no livro do Bereshit, o livro de Gênesis, capítulo de número 1, e o verso é o verso de número... O capítulo é o capítulo de número 1 e o verso é justamente o verso de número 26, tá? Gênesis capítulo 1 e o verso é o verso de número 26. Diz assim, ó: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e que ele domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Esse texto aqui, a narrativa é de quando Deus ele cria o homem, e também delega ao homem a função de dominar sobre os peixes, sobre os répteis, enfim, delega a ele esta função de dominar. Mas é muito interessante esse texto aqui, na parte em que diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aos estudantes de teologia, eles encontram aqui uma menção de que Deus ele não estava sozinho. Por quê? A palavra façamos dá a ideia de pluralidade, ou seja, ela está no plural. Então, havia mais alguém com Deus. Para os estudantes de teologia, eles chegaram à conclusão de que o Espírito Santo, ele participa, ele realiza esses feitos juntamente com Deus. Sendo assim, o Espírito Santo, ele é um ser que possui a habitação natural celestial. Ou seja, antes do Novo Testamento, o Espírito Santo habitava onde? No céu, certo? Imanente e inerente ao âmago divino do próprio Deus. Esta é a primeira conotação do habitat do Espírito Santo, ok? Mas inaugura-se, os anos passam e inaugura-se o Novo Testamento. Chegamos exatamente no texto em que diz que se Jesus não fosse, Jesus comunicando aos seus discípulos, não tinha como vir o Consolador. Vindo aonde? Para onde Jesus foi. Aonde Jesus foi? Aos céus. Da onde veio o Consolador, o Paráclitos, o Espírito Santo? Dos céus. No Atos, capítulo de número 2, ele se manifesta, ele vem, e aí ele passa a ter um outro habitat. E nós vamos falar exatamente sobre esse outro habitat. Primeiro habitat, divino, celestial. Primeiro habitat, nos céus. Segundo habitat, 1 Coríntios, capítulo de número 6 e o verso de número 19 diz assim, 1 Coríntios, capítulo de número 6, o verso 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, habitat do Espírito Santo,
com a inauguração do Novo Testamento e a descida do Espírito Santo no Atos, capítulo de número 2, o Espírito Santo passa a habitar, a ocupar o nosso corpo, certo? Seguindo aqui a sequência, o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Que o apóstolo Paulo ele está dizendo que o nosso corpo é o habitat do Espírito Santo. Ok? Na primeira instância, ainda no Velho Testamento, o Espírito Santo ele estava no habitat celestial. Na segunda instância, ok? No Novo Testamento, o Espírito Santo ele possui uma habitação que é o templo do nosso próprio corpo. O meu corpo, o seu corpo é um templo de habitação do Espírito Santo. Ok? É aí que nós chegamos à conclusão de que se eu e você somos casa de morada do Espírito Santo, habitat do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, ok? Se você mora na sua casa, se você habita na sua casa, evidentemente que você tenha um elo com aquele ambiente, sim ou não? Com certeza. Se você reside naquela casa, você tem um elo com aquele ambiente, você tem uma conexão, você tem um relacionamento com aquele ambiente, você está envolvido, inserido naquele contexto. Assim também é o Espírito Santo. O Espírito Santo ele procura relacionar-se de uma forma tão grande comigo, com você, com a humanidade, que ele escolheu o nosso corpo para fazer de si morada. Olha o nível de relacionamento que o Espírito Santo ele propõe para eu e para você, sermos morada do Espírito Santo, ser a sua casa, ser o seu habitat, ok? Se entendemos que o Espírito Santo ele é um ser, e como ser ele procura se relacionar com um propósito, com a humanidade, que é qual propósito? Propósito de trazer a conexão e a clarificação do juízo, da justiça, do pecado, ok? Convencer, trazer não só a clarificação, mas convencer o homem, convencer a mulher, convencer a humanidade do pecado, do juízo e da justiça divina. Então o Espírito Santo ele está todos os dias fazendo exatamente isso, cumprindo o seu papel, cumprindo a sua missão, cumprindo o seu propósito, cumprindo a sua função. A pergunta é: eu e você estamos cumprindo a nossa missão, o nosso propósito, a nossa função? Com relação ao Espírito Santo, qual é o meu e o seu propósito? Permitir-se que ele venha morar dentro de nós. Não só morar, mas se relacionar conosco. O Espírito Santo ele é uma pessoa. Como pessoa, ele está em busca daqueles que o adoram. Como pessoa, ele está em busca daqueles que buscam a comunhão. Como pessoa, ele está em busca daqueles que buscam a intimidade. Como pessoa, ele está em busca daqueles que propõem um relacionamento. E eu quero profetizar que a partir de hoje você vai viver um relacionamento intenso com essa pessoa bendita e maravilhosa do Espírito Santo. Você pode dizer um amém, você pode escrever um amém aqui nos comentários. Eu quero profetizar no nome de Jesus que a partir de hoje você vai abrir ainda mais o seu coração para se relacionar na profunda intensidade, intimidade e plenitude de um relacionamento totalitário que vai te levar, que vai me levar a
ter um convencimento ainda mais do pecado, da justiça e também do juízo. Eu quero profetizar que a partir de hoje o Espírito Santo, ele vai comunicar a mim, ele vai comunicar a você verdades profundas e secretas que ele ouviu do próprio Jesus lá no céu e que ele deseja comunicar a eu, comunicar a você. Essa palavra comunicar é revelar, mas para que ele venha revelar, eu e você precisamos estar com o nosso coração ligado, precisamos estar com a nossa mente conectada, precisamos ter ele de fato habitando dentro de nós. O Espírito Santo procura relacionamento. A pergunta é: você quer se relacionar com ele? O Espírito Santo procura envolvimento. A pergunta é: você quer se envolver com ele? Se você quiser se envolver com ele, tenha certeza, ele vai te revelar coisas, ele vai te mostrar coisas, ele vai te guiar, ele vai te orientar, ele vai te consolar e ele vai cumprir o propósito e a missão que ele tem para você. Amém? O propósito final do Espírito Santo é arrebatar essa noiva, que sou eu e sou você, e é você, a levar a encontrar com o noivo, que é Jesus Cristo. Mas antes disso, ele vai cumprindo a sua missão em mim e em você. Deixa que o Espírito Santo venha cumprir essa missão em você, e ele fará de você maravilhas, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Receba essas palavras no nome de Jesus, que Deus os abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, passe a se inscrever a partir de hoje. Já aproveita, compartilhe esse devocional com mais 3 pessoas e que Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.